Então, essa palestra chama LARP Design, uma visão. Mais importante de tudo, eu vou falar sobre desenvolvimento de LARP, criação de LARP, mas isso não está escrito em pedra, isso não é uma verdade absoluta, isso é a minha forma de entender a criação de LARP. Então, fique à vontade para usá-la, fique à vontade para alterá-la, é só a minha visão pessoal do fruto dos meus últimos jogos, que eu criei, inclusive os dois que eu fiz o playtest, foram baseados nessa forma de se criar LARP, ok? Próximo, por favor. Eu já falei ontem, mas eu vou repetir, em 6 meses joguei 39 LARPs de 43, sendo jogos originais desses 43, 33, eu só não joguei 2 e eu facilitei 16. Por que eu falo isso? Porque faz eu ficar pensando sobre LARP, que nem um retardado. 39 de 43, como assim? Eu joguei 39 de 43. Só que desses 43 LARPs que foram executados, 33... foram executados 43, Isso. desses você jogou 39. Isso, tá, só entendi, que entendi. 33 Entendi, foram então, originais. Ou seja, tem 10 que foram reexecuções. Sim, tá. E eu só perdi 2 que eu não conheci. Então assim, fez eu ficar pensando sobre LARP, o que é LARP, como é que eu desenho LARP e tal. Foi por isso que eu escrevi essa palestra. Próximo. A gente vai falar sobre 3 coisas. Bem sucintamente, tradições de LARP, orientação do jogo e o design dele. Então eu vou, claro que pode haver mais ou menos, mas eu vou colocar essas 5 orientações de jogo, tradições de LARP, Buffer LARP, Vampire LARP. Não vou falar dessas duas, por isso que está com asterisco, mas elas existem, pois vai ter o nosso amigo Carl Jordan aqui falando. Vampire não vou falar, eu vou falar basicamente do Nordic LARP, do Deep Form e do Free Form. Então, Nordic LARP ele surge em países nórdicos, né? Ele tem... Lembrando que essas definições... assim, o que eu sinto no dia a dia. Talvez você pegar a definição livre, vai falar um pouquinho diferente. Mas o que eu sinto no dia a dia dos LARPs que eu joguei? Ele tenta explorar suas emoções, como é estar num recinto que você acorda e você não sabe onde você está e você provavelmente morreu. Então você vai explorar essas noções. Tem menos objetivo no sentido, eu preciso descobrir a trama, quem é o vilão, pode acontecer, pode. Ou fazer a quest, não tem muito isso. Eles exploram temas desde a disseminação da epidemia aidética na década de 90, durante 5 dias, que é o Just a Little Loving, vai falar sobre limbo, que você está quase morto. Então ele vai explorar muitos temas diferentes, vai falar sobre um reality show de casal, então ele vai explorar muitos temas. Em geral, não sempre, mas tem uma grande ideia de preparar o universo para o jogador e o jogador. Então eu vou ter workshops preparatórios, onde às vezes o workshop é metade do tempo do LARP. Então o LARP dura, sei lá, 4 horas, 2 horas de preparação para o jogo. Vai te preparar para você entrar no clima e tudo isso. Em geral, de uma forma geral, eles são contínuos. Então se é um LARP de 3 horas, ele vai começar, vai terminar, você não vai parar. 3 horas envolvidos ali. Tá? Próximo. O Deep Form, ele herda tudo que é do Nordic LARP, praticamente. Então tudo aquilo que eu falei, mas ele surgiu do Tabletop RPG, que é o que a gente costuma aqui chamar de RPG. Então os caras jogavam RPG, eles levantavam, vamos interpretar essa cena aqui, vamos rolar a cena, vamos? Aí eles pararam, cada vez menos, de jogar o RPG de mesa e começar a interpretar mais. E aí surgiu o Deep Form. Aí você vai perguntar pro cara, por que é Deep? Daqui a pouco eu falo disso. E ele normalmente é dividido em cenas. Então vamos jogar uma cena de 5 minutos, jogar uma cena de 10 minutos, jogar uma cena de 15 minutos. Eu particularmente só joguei um Deep Form, que é o The Upgrade, que é sobre um reality show de casais, que vão ver se eles ficam na relação ou se eles mudam de parceiro, né? Ele traz elementos narrativos, então você às vezes vai sentar e vai trocar ideia que nem um RPG. Você vai trocar ideia com o cara em tempo narrativo, vai descrever a sua ação. E eles têm metatécnicas, que é, por exemplo, monólogo. Você aponta para alguém e fala monólogo, a pessoa descreve o que está passando na cabeça dela. Ou você vai lá e sussurra no ouvido dela, o que você acha de você fazer isso? Ou um personagem interpretado por múltiplas pessoas, que é personagem não monogâmico, você troca. Basicamente é isso, Jeep Form. A questão do Jeep é porque assim, Jeep vai em qualquer lugar, não é? Você pega um Jeep, você sobe montanha, você desce, então os caras vão em qualquer lugar. E os caras falam, Jeep é feito pela gente. E aí surge a pataquada maior, que é a próxima. Que é o Freeform. Que merda de porra de Freeform que é isso? Bom, em vez de surgir lá dos países nórdicos, ele vai surgir na América. Então se é na América a gente vai chamar de Freeform, por que não? Então, vai qualquer coisa, mas assim, eu gosto de usar o termo Freeform porque os caras de Freeform são bem restritos. Se você escrever um jogo e falar de Freeform, eu vou falar não, não é. Entendeu? Aí você fala que é Freeform, Só um detalhe, na verdade, o termo freeform ele é usado para as mais diferentes coisas dependendo da região onde está, né? Sim, então, na sim. Europa é uma coisa, Estados Unidos é outra.
A Alice publicou recentemente um livro que é o American Freeform, que ela tenta criar uma... que é isso? Ela tenta criar uma estrutura, né, um discurso, mas que é tipo pra fazer frente à ideia de que o LARP legal é o nórdico, o LARP americano é um cocô. Não, tem LARP legal nos Estados Unidos também. Exatamente. E aí ela cria esse livro e chama de Freeform. Exatamente. Os nórdicos também tem essa história assim do Jeep. Só que aí eles evoluíram e não chamam isso de freeform, eles estão chamando isso de black box, de cenário e tal, que é uma outra parte da cultura nórdica, que tem tudo a ver com isso, assim. Só que essa divisão dos nomes é engraçada porque ela é meio esquizofrênica mesmo. Exatamente. Não tem sentido. Assim. E ela é dividida em cena, ela tem elementos narrativos metatécnicas. O que parece isso, próximo? Parece um Jeepform com outro nome, entendeu? É tipo a pataquada do nome. Então assim, porque os caras disseram que não quer que seja Jeepform, então tá, meu jogo é um freeform, tudo bem? Então quando eu falo de freeform, eu tô falando de um jogo dividido em cena, que pode ou não ter elementos narrativos e tem metatécnicas. Então quando eu falo isso, eu uso essa definição. E o freeform europeu não tem nada disso. O freeform europeu é tipo, você escreve uma história, distribui e a galera fica conversando entre si. Exato. Então isso cria às vezes um ruído, né? Você tá procurando freeform, cair uma coisa, cai em outra e fica achando que é a mesma. Próximo. Bom, o que eu vou falar de orientação? E assim, eu vou falar de 3 pontos. Um LARP ele pode ser orientado para uma experiência, para uma situação e para uma narrativa. Ok, antes de todo mundo me criticar, todo LARP gera uma experiência, claro, que você está lá vivenciando. Eu vou explicar mais detalhadamente o que eu estou falando nisso, mas é basicamente, na hora que eu vou pensar, o que eu estou pensando na experiência que eu vou entregar, na situação que eu estou desenhando, ou na narrativa que eu quero construir. É por onde eu me oriento para pensar o que eu quero entregar. Próximo. E o mais importante é que esses elementos são intercambiáveis. Então eu posso misturar, não é porque eu falo que ele tem essa prioridade, que não pode ter isso e não pode ter aquilo. Ali você pode fazer uma mistureba ali. Próximo. Quando eu falo de experiência, vai falar de vivência. O que é vivência? É a vivência que você vai ter ali. O que você vai sentir, o que você vai experimentar, né? Quando eu falo menos personagens, é que o foco está muito mais na experiência que você vai ver, claro que é vinculado ao seu personagem, mas muitas vezes o seu personagem não é um fator determinante para a experiência. Às vezes se eu trocar o tipo de personagem, colocar um outro personagem, funciona do mesmo jeito. E em geral ele não te conta uma narrativa, ele te conta lá, vive essa experiência. Você vai falar, é uma narrativa da experiência? Posterior. Você vai falar, eu vivi isso, eu fiz aquilo. Mas no momento você não está contando uma narrativa, você está vivenciando algo. E eu vou citar 2 exemplos, eu vou citar o Capo e o Cegos é um LARP meu. E aí só para dar um gostinho, põe pro próximo, por favor. E dá um play, clica no meio aqui, se importou o vídeo, porque eu trouxe do Mac, e aí agora eu não sei se vai rolar, eu acho que não. Volta. Então deixa assim o trailer do Capo. O Capo o que é? O Capo ele é um jogo sobre... O trailer do Capo é que eu trouxe do Mac, por isso que, desculpa aí, mas assim, o trailer do Capo parece uma mina sendo colocada na água, assim, à força, tipo, os caras estão afogando ela. Aí mostra o cara debaixo da mesa, comendo, porque os caras estão numa ocupação, tipo, de uma prisão, de uma coisa louca, são 100 e poucos jogadores, é uma coisa de 10, 12, tem 3 tipos de horário, então é uma coisa que você vai vivenciar aquela experiência que traz corpo, a dificuldade a viver aquilo. O Cegos é um LARP que é baseado no ensaio sobre a cegueira, é um LARP de 28 horas vendado. Então aqui mostrei 2 fotos antes, aqui são mais algumas fotos. Temos 2 pessoas presentes que jogaram o LARP, o Falcão estava me ajudando na organização lá, né? Então nesse jogo, o objetivo do jogo, o que eu queria entregar com o jogo, eu queria te pôr no seu limite físico, emocional e mental. Claro que você tinha uma regra que você podia controlar isso, mas eu queria te testar. Então assim, se começaram 10 horas da manhã a jogar, só foi ter comida às 6 horas da tarde. Vai ficar sem comer, vai passar fome. Você vai dormir no chão gelado, tipo, dentro do armário. Tem gente que dormiu dentro do armário do apartamento. Ou tem gente que entrou no armário da pia embaixo para ficar aquecido. Então tem umas coisas... Nessa cena, eles estavam comprando com dinheiro de verdade itens deles próprios, que era blusa, cobertor, comida. Então eu falei pra eles, traz dinheiro pro jogo. E se você usar, perdeu. Já era. Né? É lógico. Um personagem, ele gastou R$60 pra comprar uma coberta e um travesseiro. Que era um dele. Não, era mesmo. Essas não. Mas E ele entregou pra outra pessoa. Sort of, mais ou menos. Então assim, e quando eu falo de personagem dos Cegos, era tipo assim, eu te dou uma ficha com meia dúzia de perguntinhas, você cria o seu personagem, quem é você?
Ah, eu quero ser um escritor. Beleza. A única intenção era, jogue close to home. Ou seja, se você não tem ideia do que é como é a vida de um policial do exército, não seja um policial do exército, você não sabe como é aquilo. Teve um personagem, um jogador, que decidiu ser a pessoa mesmo. Vou jogar com você, eu sou o Johnny jogando. E rolou. Então assim, trocou o personagem aqui e ali e eu entreguei a experiência igual. Né? Próximo. Um LARP situacional. Então ele te apresenta uma situação, um problema. Fala assim, ó, tem essa situação, como a gente resolve? Os personagens são vinculados à situação que eu estou propondo. Mas, se eu troco o personagem, ainda tudo bem, porque o foco está na situação que eu quero resolver. E, de novo, não estou te contando uma narrativa, é você vivenciar e resolver o problema da situação. O que é isso? The Tribunal, o tribunal, é um LARP de um batalhão do exército, 12 jogadores, todos são inocentes do crime de roubar um pão. Só que 2 foram acusados de roubar o pão. E a porra do jogo é simples, alguém vai se fuder e pagar o pato. Porque alguém vai morrer no final. Então você tem que... E aí você tem que falar assim, quem foi o culpado? Quando eu rodei esse LARP, quando eu facilitei, o cara falou assim, não, todo mundo é inocente. Eu falei, então você está colocando o seu nome, tudo bem? Puta que pariu, o que eu faço agora? Não foi, então tá bom, você vai falar o seu nome? Então assim, como é que você vai agir com essa situação? Então eu estou resolvendo o problema da situação ali, né? O The Prison, eu expliquei ontem, mas é o quê? Você tá pra morrer, você vai morrer. Pode ser em 10 minutos, pode ser em 2 horas. E duas pessoas vão decidir quem vai morrer a seguir. Então não tem história, não tem você vai morrer. Pode ser que seu jogo acabe em 10 minutos e você vai ter que só, convencer o cara a não escolher primeiro, entendeu? É a situação. Democracy Force, você tem que resolver o valor da vida. Quem vai pro planeta, você está habitando um planeta, que é o Democracia 4, você tem que estar habitando esse planeta, tá na atmosfera, né? E você tem que entrar no planeta, só que a nave está com problemas, você tem que usar os K-Pods. Por K-Pods são 3 pessoas. Todo mundo vai, são 12 jogadores, 4 K-Pods. O problema é que um tem 80% de chance de chegar no planeta e o último K-Pod tem 30% de chegar no planeta. E a questão, quem é mais importante que quem? Quem merece no de 80, quem merece no de 30? Então o foco está na situação. Tanto que eu joguei esse jogo 2 vezes, tinha personagens diferentes em cada vez que eu joguei. Tipo, o cara colocou novos personagens, mas a mecânica não mudou nada, continua a mesma coisa. Então eu tô focando na situação. O Endgame é um LARP, que é um Murder Mystery de 10 jogadores, onde tem um assassino na casa. A questão é como a gente descobre quem é um assassino e impede que ele mate todo mundo. Então eu tô focado na situação da experiência. Próximo. Quando eu falo de narrativa, eu vou te contar uma narrativa. Falar, começou assim, aconteceu isso, foi lá, eu vou te contar uma narrativa. Os personagens são necessário. Se você muda o personagem, você muda totalmente a narrativa, porque aquele personagem precisa fazer isso. Se eu mudar o personagem, ele vai ter outro tipo de atitude perante o que ele acredita. O modo Protectorates é um jogo sobre a ocupação da Dinamarca na Segunda Guerra Mundial. Então ele conta a história de uma família que se depara com as possibilidades de ajudar a resistência. Ajudar ou não ajudar. A segunda cena do jogo é 1 ano e meio depois. A terceira é mais algum tempo depois. E o jogo termina, eu morri como o pai da família morri, uma saiu do país, a outra foi para o campo de concentração. Então, contando a história desta família ao longo do tempo. Quando terminava a interpretação ao vivo, aqui a gente conversando, a autora do jogo sentava com a gente e falava assim, o que aconteceu nesse 1 ano e meio? Bababá, e como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Então virava RPG ali, ó. Você está contando uma narrativa, então você mistura as duas coisas. M vs M é um LARP de mutante versus humanos. Começa todo mundo na escola do professor Xavier ali, e termina com um mutante com 45, 50 anos, no final da guerra, né? Em 1950 é um jogo meu, fala sobre preconceito, foi o jogo que faça você mesmo. Então ele vai contar a história de uma família que trabalha, tem 4 integrantes brancos e 2 criados negros. E ele fala sobre a segregação, sobre o preconceito, sobre o machismo. Então ele vai contar a história dessa família, como é que é, a ceia de Natal, tem uma historinha que é contada. Nos circos, tem toda a história de um circo chegar numa cidade, fazer um cortejo, jantar junto, se preparar, acontecer a apresentação e depois discutir o problema da morte de um dos personagens durante a apresentação. Então tem uma narrativa de 1 dia, de 2 dias, mas tem uma narrativa sendo contada. Ok, eu falei tudo isso porque quando eu vou pensar o que eu vou desenhar? Eu vou desenhar um LARP de história, então assim, eu tenho uma categoria more, que eu falo assim, tudo que eu quero entregar uma experiência a priori de tudo. Então eu coloquei essas 3 grandes categorias. Quando chega no design, não tem um mestre, como tem no RPG, tem um facilitador. E o que é isso? Próximo.
O facilitador, ele não se tem controle da experiência, porque o jogo tá rolando lá em cima, eu posso estar aqui embaixo. Não tem como eu controlar o que está acontecendo lá em cima. No RPG, o mestre fala, você está na sala tal, tem os livros nessa parede, o que você faz? Fala, eu vou pegar aquele jogo e vou olhar o que tem dentro. Então, o narrador dentro do RPG, ele tem um controle da situação. O facilitador, ele conta como é que é a história, o que vai acontecer, e você vai jogar lá em cima, aqui embaixo, na rua, entendeu? Quando eu rodei os 60 minutos, tinha gente lá fora, que eram os policiais, olhando o jogo por uma câmera. Então, o que estava acontecendo lá fora, se eu não estou lá, não estou vendo, entendeu? E faz parte do jogo, então eu não controlo a experiência. Fala, Falcão. Passou. Tá. E o jogo, você tem que pensar que o jogo anda por si só. O que faz o jogo andar? Se o jogo de 2 horas, o que vai fazer o jogo continuar 2 horas? Porque o mestre, ele dá elementos. Agora é o combate, agora você entrou na casa, ele te dá a continuação do jogo. O facilitador não tem esse poder no LARP. Então eu tenho que pensar num elemento que vai fazer o meu jogo continuar. Próximo. Agora falando de design, vou pensar em 4 características. O objetivo, o contexto, o andamento e os elementos dele. Próximo. Vamos lá. O objetivo é o que eu quero alcançar. E eu vou usar esses 3 jogos para falar das 4 características. Por quê? É um LARP situacional, é um LARP de história e é um LARP de experiência. São as 3 categorias que eu usei. Ou seja, o que eu quero dizer? Esses mesmos elementos servem para as 3 coisas. Então, o que eu quero alcançar no Tribunal? Eu quero falar sobre opressão. É isso que meu jogo quer falar. Sobre opressão e injustiça. No Circus, eu quero falar sobre corpo, trazer o elemento do corpo e sobre como pessoas incríveis têm problemas do cotidiano. E no Cegos, eu quero testar os seus limites físicos, emocionais e intelectuais. Isso é o que eu quero entregar com o jogo. Isso é o meu objetivo. O contexto é a premissa. Como que eu entrego isso? No The Tribunal, eu digo o seguinte. Eu vou ter um tribunal do exército, onde 12 pessoas estão lá nesse tribunal, né, nesse batalhão, onde nenhuma delas é culpada, mas alguém tem que pagar o pato porque alguém roubou um pão. E não foi nenhum deles. Então esse é o contexto onde eu insiro o que eu quero entregar para o meu participante. No Circus, como eu quero trabalhar de corpo, eu quero trazer o corpo para o jogo, e eu pessoalmente, eu venho de um background de circo mesmo, falei, eu podia reunir uns exercícios de teatro para fazer workshop, para preparar o pessoal para o jogo, fazer os caras se apresentarem. Eles não precisam fazer nada, mas, tô subindo no trapézio, sei lá, usa o seu corpo, entendeu? Da melhor forma que você puder, como você se sentir confortável. Então, vou contar a história de um circo, de artistas circenses. Então, eu vou entregar a questão do corpo por a história desse circo que viaja, que são uma família e tem problemas e tudo isso. Eu quero testar seu limite físico, emocional e intelectual. Como é que eu faço isso? Ensaio sobre a cegueira, bacana, né? Então eu vou trancar todo mundo numa casa 28 horas, vou deixar os caras passando fome, frio, maltratar eles, fazer uma série de coisas para testar esse limite dele. É como eu entrego o que eu quero. O que eu quero entregar? Isso. Então eu vou pensar na premissa. O que eu constituo, que cena eu crio para entregar aquilo que eu desejo. Próximo. O andamento é como eu vou fazer a história fluir. Qual o elemento que eu vou criar que vai fazer o jogo acontecer? E, isso está muitas vezes vinculado a personagens, e eu vou falar isso mais sobre personagens. Então, como que eu conecto e interconecto os meus personagens para criar dinâmica durante o jogo e eles ficarem conversando e trocando ideia, então isso gera uma movimentação dentro do jogo. Ou conflitos, tem um assassino na casa, vamos descobrir quem é o assassino. Então você vai ficar engajado nisso nas suas 4 horas de jogo, tentando descobrir quem é. Mas só o conflito muitas vezes não é necessário, então você mistura as duas coisas, que no endgame tem todo um lance de um ritual macabro, então todos os personagens participaram, mas não sabem que os outros participaram. Até que momento eles, você participou? Você participa. Porque tá todo mundo morrendo. Todo mundo participou. Acho que o Tulo tá vindo pegar a gente. Entendeu? Então você mistura o personagem, o conflito, e aí você vai criando dinamismo pro jogo. Calma, volta. Algumas vezes, o andamento, ele depende de um facilitador para acontecer. Só que de uma forma diegética. No The Tribunal, tem lá os 12 caras discutindo. Todo mundo sabe, inocente, legal, acabou o jogo. O problema é que um oficial, ele chega e fala assim, vamos conversar aqui fora. Aí ele sai com você. Aí ele pergunta, quem foi? Não sei o que lá. Começa a trocar ideia com você. Quando você volta, o que aconteceu? Conta aí. Eu já gerei o movimento. Dá 10 minutos, eu volto. Você vem trocar ideia comigo.
Aí ele volta, pô, você falou quem? Que nome você falou? Então eu vou gerando essas intrigas. Só que tem as intrigas dos personagens, porque no The Tribune todo mundo é um animal, você é vinculado à prisão de um animal. Então o rato é o cara que não gosta de ninguém, porque todo mundo maltrata ele, então ele quer foder todo mundo. Então quando o rato vai entrar, o lobo e a águia já colam do lobo. Mano, o que você vai falar lá dentro, hein, seu rato? Ó, toma cuidado, hein? Então já rola uma dinâmica ali que faz o jogo acontecer. O jogo vai caminhando. E a figura do facilitador que entra diegeticamente como esse oficial em comando, movimenta o jogo a toda hora, a cada 5 minutos movimenta o jogo. Nos circos, como ele é um freeform, termo maionese, ele tem várias cenas, né, dividido. Então é o cortejo, é o jantar, é a performance. Só o fato de você ir mudando de cena em cena faz o jogo andar, porque agora a gente vai jogar uma cena de 10 minutos, onde a gente vai estar se preparando para entrar no circo. Então tem gente alongando, tem gente fazendo maquiagem, tem gente checando equipamento, e a gente no final vai fazer a oração tradicional do circo. Então é uma forma de, nos 30 minutos, o que é? A gente vai jantar, então tem alguém cozinhando, pô, tô cansado, montando, como é que foi lá o passeio na cidade, será que vai muita gente amanhã? Então isso faz o jogo acontecer. Nos cegos, tem um detalhe, os cegos têm intencionalmente a proposta de te entediar. Então eles ficaram 4 horas sem fazer porra nenhuma. Ficar sentado, vendado, porque faz parte do testar o seu limite, entendeu? E às vezes o facilitador vinha, pegava todo mundo, colocava pra fora, tava inverno, abria todas as janelas e varanda, e nego sem blusa, descalço, e deixava os caras lá 20 minutos com ventão, assim, ó. Porque eu tava teoricamente limpando a cela deles, entendeu? Ou eu ponho comida no chão dentro de saquinho, toco uma sirene e falou, vai pegar. Aí os caras têm que sair pelo chão, assim, ó, procurando comida. Isso faz o jogo acontecer, mas lembrando que são espaços de horas, porque é parte do design do jogo, vamos deixar horas. Próximo. Quando eu vou pensar em elementos de design, eu vou pensar em 3 coisas. Eu vou pensar num workshop, eu vou pensar em personagens e eu vou pensar em mecânicas. Próximo. Bom, o workshop é uma pergunta. Eu preciso criar um determinado tipo de ambiência para o meu jogo? Em 1950, que foi o jogo que eu escrevi pro Faça Você Mesmo, é um jogo sobre preconceito. Então eu vou criar um workshop onde eu faço você ser preconceituoso. Eu te preparo para ser preconceituoso. Porque se você não for preconceituoso dentro do jogo, não tem jogo. Então eu preciso que você seja preconceituoso. Então eu vou criar exercícios que vão te trazer essa ideia de ser preconceituoso. Ou de sofrer preconceito. Para que você esteja apto a lidar com o jogo. Um outro jogo, Identidade, que é um jogo que eu já realizei, que é de autoria minha. Tem um pai, que ele é um alcoólatra, e ele bate na família dele, violência doméstica. Como é que é a mecânica? Né? Na primeira versão que eu rodei, não tinha uma ambiência propícia para esse jogo. Porque o jogo tem abuso sexual, o jogo tem violência doméstica, tem relações familiares complicadas. Eu não preparei direito o workshop. Então chegou, tem partes que virou comédia. Por quê? Porque faltou uma ambiência para os personagens entrarem na imersão do universo ficcional. Então o desenho, ele está sendo logo mais publicado, ele tem um outro workshop, que é uma cena onde eu ensino a mecânica de violência, e aí eles interpretam uma cena que aconteceu uma semana antes do dia dos acontecimentos do jogo, que é quando o pai bate no filho e esse filho vai parar no hospital. Então eu preparo, trago essa mecânica, trago tudo isso para o jogo. E eu preciso perguntar, eu preciso preparar os jogadores, eles precisam de orientação, como que eu faço isso? Então no jogo Before and After Silence, que é antes e depois do silêncio, é um jogo que você passa 1 hora em silêncio. O LARP é em silêncio. Você tem um personagem, você tem uma ação que pode ser bater palma, dar um grito, pular, que você pode fazer uma vez nesses 60 minutos. Só que antes de eu entrar em 60 minutos, eu faço 1 minuto de silêncio. Eu estou preparando você, jogador, para se acostumar a ficar em silêncio. Porque chegar do nada, agora você não pode falar por 1 hora, você vai surtar. Mas eu faço você ficar 1 minuto, aí eu faço você ficar 3 de novo com o personagem, aí 5, aí 10, aí eu ponho você para ficar. Então eu estou te preparando para a experiência que você vai viver. Os circos, o workshop, todo mundo cagava da risada, porque é muito engraçado. São exercícios teatrais, exercícios de circo, para trazer o espírito do corpo, do palhaço bobo que está lá na frente, achando que é o melhor e não é. Então ele traz essa ambiência para preparar o cenário para o jogo. Então ele é uma pergunta, eu preciso de um ambiente específico? Os jogadores vão ser, desculpa a palavra, treinados nisso? Sim, então eu vou criar um workshop. Os meus jogadores precisam de um certo tipo de preparação, então eu preciso ficar deles em silêncio, então eu vou preparar eles para isso. Próximo.
Os personagens é um elemento extremamente importante do jogo. Porque sem eles, de uma forma geral, você não tem jogo. Porque você tá lá porque você é um personagem. Não em todos os casos. Tem um jogo, inclusive, que chama Still Life. Você é uma pedra. Você é uma pedra. Você interpreta uma pedra. E aí você pode ser, sei lá, granizo, mármore. Você é uma pedra. E aí o facilitador pega você e coloca em contato com alguém. Aí pode ser o contato que eu estou encostando o joelho com ele. Aí eu posso conversar com você. Só com você, porque eu estou encostando em você. Esse movimento é tipo o rio que passou a água que depois de 30 anos me movimentou, fez encostar em você. Ou pode ser o vento, ou pode ser um ser humano que pegou a pedra e moveu. O jogo é isso. Aí você fala que bosta. Todo mundo, eu não joguei esse, hein? Foi um dos que eu perdi. Todo mundo que joga fala que o jogo é animal. Eu olho pro jogo e não sei da onde que é animal. Mas todo mundo curte muito. Então é interessante. Então, assim, o personagem não precisa ser um ser humano, vocês são pedras. E a questão é resolver uma questão existencial de ser aquela pedra. Será que eu vou virar tal pedra, depois vou virar diamante? Sei lá, tem umas questões assim. Então, os personagens, quando a gente fala de personagens humanos, para ficar mais inteligível, eles têm que ser multidimensionais. Porque eu, Johnny, eu sou designer de LARP, eu sou artista circense, eu sou hipnoterapeuta, eu sou psicanalista, e eu moro no Canadá, eu falo inglês, eu falo português, eu sou filho, eu sou irmão. Então assim, eu tenho múltiplos universos que sou eu. Eu não sou simplesmente, que nem alguém deu exemplo, o taberneiro que fica lá ao seu dispor 24 horas por dia. Ele não tem vida. Ele não é um personagem, ele é tipo um robô que fica lá, o que você quer. Ah, uma cerveja? Aqui está. É mais um cenário. Ele é um cenário, ele é uma árvore lá de estátua, entendeu? Então o seu personagem ele é multidimensional. Então se o seu personagem é um detetive, como é a relação com as pessoas da casa? Ele conhece alguém? Se ele conhece, ele gosta dessa pessoa que ele conhece? Não, ele desgosta. Ele tem mulher? Como é que é a relação com a mulher dele? Claro que essas informações forem importantes para o jogo, mas criar multidimensões. Você pode criar um conflito. Puta, eu adoro aquela pessoa por causa disso, mas eu odeio ela por causa disso. Então você pode criar situações antagônicas, porque o cara vai ficar ali. Puta, mas eu não sei o que eu faço com isso, mas você tá fazendo o jogo acontecer. Então, e aí das relações, pensar nos conflitos que você vai gerar com os outros jogadores, ou com a própria história. Puta, eu vou morrer daqui a pouco. Daqui a pouco alguém vai me escolher pra morrer. Fudeu. O que eu faço? Quando eu joguei esse jogo, eu era um cafetão. Que fui preso porque eu trabalhava com menores. Por isso que eu fui parar na cadeia. Então assim, puta, os caras me escolheram de primeiro, eu fui o segundo a sair do jogo. Filha da puta, você faz criança, né? Você vai ser morrer, entendeu? Porque o conflito da minha relação com os outros personagens, tipo, eu virei o diabo, entendeu? E faz parte do jogo, entendeu? O primeiro que morreu era o Alpha, que é a classe mais poderosa, tudo isso. Foi o primeiro a morrer, porque tinha coisa, seu maldito desgraçado, a gente sofre porque você, bababá, então foi o primeiro a morrer. 10 minutos aqui lá fora do jogo. Que é o seu conflito. Então pense na multiplexidade dos personagens, eles são amigos, irmãos, né? Eles têm motivações. Se eu estou numa festa, por que eu estou nessa festa? O que me traz a essa festa? Eu posso estar lá, mas não gostar de estar lá. Mas por que eu não gosto de estar lá? Ou eu gosto, não ouço no volume máximo para fazer jabá, ó. Você tem lá a cartinha verde, eu quero estar aqui nessa reunião. Amarelo, não sei, vermelho, puta, eu não quero estar aqui nessa reunião. Então estou dando uma espécie de motivação para os jogadores. Se o meu personagem tem uma função específica no jogo, que é importante para o jogo, ele tem que poder atuar essa função. Então no endgame, você tem um detetive que aparece em um determinado ponto do jogo. O objetivo dele é tentar ajudar a resolver o crime junto dos outros jogadores. Só que na função de detetive, ele é uma pessoa teoricamente de autoridade. Então ele pode chegar a você, vamos conversar ali no canto. Ele está exercendo a função dele de detetive. Agora, se ele é um detetive, ninguém respeita ele, eu chego lá, vamos lá, eu falo, não quero conversar com você. Tipo, pra que eu sou um detetive então? Eu não tenho funcionalidade, ser um detetive. Então se o personagem tem uma função no jogo, ele tem um determinado tipo de especificidade, ele tem que poder atuar essa função. Então você vai criar uma mecânica para ele fazer isso. Então no Identidade, que tem um pai que ele é violento, abusivo, ele é o único que tem uma mecânica de violência, porque faz parte do personagem dele bater na família dele. Então ele é o único que pode efetivamente, por mecânica, é um cinto que você dobra no meio e abre, você faz um puta barulhão. Então eu chego em alguém e falo, pá, tô te batendo.
Só que só ele tem essa mecânica, porque pro jogo é para trabalhar essa questão desse personagem. Então, se ele é a função dele é ser um pai violento, e eu não faço uma forma para ele usar a violência dentro do jogo, para que ele é um pai violento dentro do jogo? Não tem propósito. Então, eu vou criar uma mecânica para ele usar isso que ele é, fazer ele ter capacidade de ação. E aí uma pergunta, seu personagem precisa de direção? O detetive do endgame vem bem claro. A sua função no jogo é entrar lá e fazer os conflitos e os segredos de cada personagem aparecer. Aí, se você conseguir, você resolve o crime. Resolver o crime é a segunda função do detetive. É escrito. Então você tem que ir lá, conversar com o cara, descobrir o segredo, para descobrir o segredo do outro, para fazer eles se falar, porque tem uma mãe, uma filha que não se conhecem, estão lá no mesmo evento. Então assim, é fazer os segredos emergirem. Então tá determinado na ficha dele, faça os segredos dos personagens aparecerem durante o jogo. Como você vai fazer um problema seu. Mas, você tem que estar instruindo o seu jogador, porque se ele não fizer, ele pode matar o LARP inteiro. Porque ele é o cara que teoricamente motiva os conflitos, e ele não faz conflito, como é que acontece o jogo? Não tenha medo de ser claro, dá uma orientação, pode dar uma ordem mesmo. Se é importante pro jogo, fala, você precisa fazer isso em determinado momento. No Sarcófagos, que é um jogo que o pessoal tá preso num bunker, tem um personagem que ele tem que se matar. Em determinado ponto do jogo ele tem que pegar uma arma e se dar um tiro. Porque faz parte do jogo. Paciência. Tem que acontecer? Tem que acontecer, porque é o elemento que a pessoa desenhou. Então, dá ordem. Se precisa para acontecer, dá ordem, não tenha medo. Próximo. E aí, o que é interessante pensar nisso é o The Tribunal, né? Então, assim, sumariamente, os personagens, eles são multidimensionais porque eles são os animais, que eu já me identifico. Se eu sou o cachorro, eu sou o leal. Se eu sou o gato, eu sou, sei lá, o preguiçoso. Se eu sou o falcão, eu sou o cara que fica de olho em todo mundo. Automaticamente eu crio conflito com outras pessoas. O cachorro persegue o gato, que persegue o rato, e assim eu já crio dinamismo. O pavão quer chamar a atenção de todo mundo, eu crio relações multidimensionais. Mas todo mundo é inocente, então também já, né, as motivações que cada um tem, que é, por exemplo, nossa, eu sou o cachorro, eu sou leal, mas eu sigo a lealdade do meu grupo ou a lealdade à entidade do exército. Então tem todas essas questões. Nenhum deles tem uma capacidade especial, então isso não se aplica. Nos circos, tem toda uma ficha descrevendo a sua relação e o tipo de arte que você performa. Então, o malabarista é alguém que sempre está jogando coisas para cima. Então, na vida dele, ele é alguém que lida com o que aparece na vida dele. Ele não pensa no futuro nem no passado, é o tipo de personagem que ele é. Puta, surgiu esse problema, vamos resolver. Ah, mas e amanhã? Não sei. Porque tem a ver com essa relação que ele tem com a arte que ele faz. Nos cegos, aí é o seguinte, os cegos, 3 asteriscos, porque o cego, isso aqui, ó, é totalmente quase inexistente. Os jogadores podiam criar isso por intuito para eles mesmos. Então toda regra tem uma exceção. Os cegos, quase não tem isso aqui, ó. É isso que eu ia perguntar, o cego, seu personagem, ele é quase irrelevante. Ele é quase irrelevante, porque o objetivo, você pode ser você mesmo, ou o escritor, que você vai ter a mesma experiência dentro do jogo. Então toda regra tem uma exceção. Então isso aqui ser para os cegos não funciona. Né? Próximo. Quando a gente fala de mecânica, aí a gente tem que pensar no RPG, ele tem uma diferença que o Falcão sempre aponta, que é a questão do épico e do drama. Então quando eu descrevo uma narrativa, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, é o tempo épico do teatro. No LARP, ele é o tempo que eu estou fazendo agora. Então vou lá, te cumprimento, converso com você. Então eu estou fazendo drama, né? E aí eu tenho uma extrapolação disso que é o seguinte. Eu preciso chavecar a menininha, eu preciso escalar uma montanha, eu preciso arrombar a porta. Como eu faço isso? Você rola 2d6 mais sua inteligência ou mais seu carisma. Se der 10 ou mais, você teve um sucesso completo. Se tiver 7 ou 9, um processo parcial. Ou se tirou um 20, foi um crítico. Então eu falo como você faz. Te dou a receita de bolo. Faz assim. Pega esse dado, mais esse, mais um dado, é receita de bolo. Aí você vai ter o que aconteceu. O que acontece é, de uma forma geral, tem resultados sempre iguais. Então a mecânica, então se eu preciso fazer isso, eu sempre vou fazer a mesma coisa. Então se é pra chavecar a menininha, claro, você pode ter um roleplay. Mas vai chegar um momento que você vai precisar rolar pra ver se a menina caiu. E isso é igual sempre. Arrombar a porta é igual sempre. No LARP, eu te permito fazer isso. Então no jogo tem sexo, minha identidade era permitido fazer sexo no jogo. Como é que era? Eu tinha que abraçar a pessoa. Essa era a mecânica de sexo. A questão é como é que eu chego até ter a intimidade e falar assim, ó, vamos fazer sexo? Você tem que chavecar, mas isso eu não te digo como fazer. Você tem que ir lá, e aí, tudo bem, como é que você tá? E à noite? E aí, quer sair de rolê e tal? Não, não quero.
Mas se você conseguir chegar até lá, eu te permito executar isso dentro do jogo através de um abraço. Mas eu não te dou a receita de bolo, que é rolar 2d6, vou escalar a montanha, então tá bom, rola aí mais destreza, ou mais força, o que quer que for. Então eu vou te permitir. Se pro design do jogo é interessante que isso aconteça, eu vou permitir, vou criar uma mecânica que permita. Mas a condicionante para isso acontecer depende do jogador criá-la, né? Então eu quero, roubar a chave do cara. Se é um LARP meu, pessoal, eu vou ter que ir lá roubar de verdade. O cara não vai perceber. No endgame que tem um assassino, ele tem que literalmente derrubar a corante de comida no copo de todo mundo. Se ele não derrubar, ele não está envenenando as pessoas. Então ele vai ter que ir lá, quer uma bebida aí? E não ser percebido. Entendeu? Eu te dou, a mecânica vai lá e pinga agora. E pra você pingar? Sem ninguém te ver. Entendeu? Você vai ter que se virar lá nos 30. E teve uma cena linda no Canadá, rodei 2 vezes no Canadá. A sala tava vazia, copos, e o assassino saiu da cozinha, olhou, oportunidade perfeita. E ele tava, eu vou fazer em câmera, ele tava com o corante, ele fez assim, ele foi andando, aí ele jogou dentro de um copo. No que ele tava pingando, um cara apareceu. E eu tava aqui de mordomo, tipo, caralho, fudeu, vou descobrir. E ele passou, deu uma de migué e saiu andando. O maluco veio, pegou o copo e bebeu. Colocou na mesa. Ele não viu. Falei, mano, como que ele não viu? Foi impossível. Ele tava assim, Ele olhou pro cara, pingou e saiu andando. Falei, mano, que rabudo. Tipo, conseguiu, né? Então eu vou trabalhar essas duas diferenças de mecânica. Nesse aí eles sabem que ele tá tentando pingar ou eles não sabem que ele tá tentando pingar? Desculpa? Nesse aí eles sabem que tem um cara tentando pingar ou eles não sabem como que ele tá matando? Sabe que tem gente morrendo na casa. Tá, tu não sabe o método. Você não sabe mesmo. É, Aí, eventualmente, eles começam a desconfiar, entendeu? Sim. Pô, vamos parar de comer. Acontece, né? A mecânica, ela tem, na minha concepção, 2 objetivos. Ela entrega o objetivo que eu quero oferecer para os jogadores e ela regula a situação. Então, se eu vou entregar o 1950 não, o 60 minutos, foi o jogo que eu rodei ontem. Então os bandidos que invadem a casa do senador e fazem ele de refém, eles têm uma arma. A mecânica é simples. Se eu atirar com a minha boca, pum! Você morreu. Essa é uma mecânica. Só que o jogo não é um jogo sobre heróis, é um jogo para sofrer a violência da invasão da sua casa, da sua família. Então eu não vou criar uma mecânica para o cara poder degladiar com você para disputar a arma. Não. Se o cara fazer assim, pum, você tá morto, você saiu do jogo, acabou. Porque ele entrega a experiência de você ter medo. Porque se você não tem medo de morrer, se eu posso pegar e tomar 5 tiros, então de repente eu posso matar todos os bandidos antes de me matar e salvar a minha família. Mas o jogo não é sobre isso. É sobre você sofrer o drama de a sua família estar em risco e você não saber o que fazer. Então assim, cara, você tomou um tiro, você morreu, acabou. Não tem discussão. E é porque ela entrega um objetivo, que é esse. O regular uma situação é o quê? Eu preciso fazer sexo dentro do jogo, eu preciso beijar. Como eu faço isso? No Just a Little Loving, que é um jogo de 5 dias sobre a epidemia da AIDS na década de 90, na comunidade homossexual, se eu vou transar com alguém, nós dois vamos manipular um vibrador. É essa a mecânica de sexo. Como é que eu vou fazer sexo? Bom, nesse caso eles vão manipular um vibrador. No Identidade eles se abraçavam, então cada jogo vai trazer, porque ele está regulando uma situação, porque eu não vou chegar lá e tirar a roupa da pessoa e fazer sexo. Apesar que tem LARPs que permitem. Se está no design do jogo, se você conseguir lá fazer sexo com a pessoa, tá tudo certo. Mas é do design do LARP isso, né? Juggernaut é um jogo do Jason Morningstar, um jogo extremamente fácil de aplicar, não precisa de facilitador. É um jogo onde, na década... 5 minutos? Tá. O jogo fala, é um computador capaz de prever o futuro. Então como que é a mecânica? Você tem carta. O jogador, quando lê a carta, sabe que ele vai ter que reproduzir aquilo em algum momento do futuro. Só que quando é reproduzido, os personagens interpretam como futuro. Porra, o computador falou que você ia fazer isso e você acabou de fazer. Caralho, o computador previu o futuro. Só que você... óbvio que você leu e está fazendo o que você leu. Mas na ficção do jogo, você está interpretando aquilo como futuro. Então entrega a experiência de prever o futuro. Já falei Democracy 4, eu tenho 5 minutos, eu vou pular. Já falei um monte de coisa de identidade, 1950 também, vou pular essa parte. Próximo. Acabou. Então tá bom, então perfeito. Mas tá bom, porque aí serve para perguntas. De novo, eu sempre escrevo todos os relatos dos jogos que eu jogo, então tem no meu blog, johnnyGgarcia, wordpress.com. De novo, isso não está escrito em pedra, isso é a minha visão. Nos últimos 6, 7 labs que eu criei é baseado nessa
forma de pensar, os 60 minutos, o tribunal que rolou, o julgamento que rolou hoje aqui foram baseados nesta forma de pensar. Então assim, o pessoal estava discutindo ontem lá a metodologia. Eu acho uma palavra um pouco forte, mas não deixa de ser a minha metodologia de pensar jogos. Alguém tem uma pergunta, quer fazer alguma pergunta? Uma pergunta bem inocente, na verdade. O LARP e o cinema dinamarquês, um se inspirou no outro, tipo, o LARP se inspirou no cinema ou no teatro? Próximo podemos falar disso. Só pra falar de cinema, rapidinho, você conhece Dogville, né? Sim. O Identidade, ele é inspirado em Dogville, que é um LARP meu. Então eu fita crepei o chão, ele é muito inspirado em Dogville. Então assim, eu não manjo muito dessa sua pergunta, talvez o Falcão tenha uma melhor resposta pra você, quanto isso eu não sei te responder. O Prado vai falar disso daqui a pouco. Eu peguei sua metade, tinha que sair, Sim. tranquilo. Você chama de freeform alguns desses LARPs, porque a gente está discutindo Sim. aquela solenidade que você teve com o João, com o Wagner, e por exemplo, você encosta na pedra lá, que é o Jungs. Isso pra nós, você só pode falar com ele, você tem encostado. Isso pra nós é mecânica, pra mim é mecânica clara. Isso é mecânica, isso é mecânica. Não é freeform. Não, o que eu vou falar de freeform é o freeform American Freeform, que é basicamente um jogo quebrado em cenas. Então você para, é uma cena de 5 minutos, a próxima é de 10 minutos, que é o M versus M, que pra mim é a mesma coisa que Jeepform, entendeu? Tem elementos narrativos, então você sente e joga como um RPG algumas vezes, e normalmente tem metatécnicas, que é monólogo, suspiro. Então isso que eu vou chamar de freeform, que é o termo que a Liz Stark vai definir lá como American Freeform. Mas é um termo meio maionese, onde você vai pesquisar a referência meio diferente, entendeu? Mas é isso que eu vou chamar de O que é maionese. super engraçado é isso, assim, é um freeform, mas ele é dividido em cenas, né? Tem personagens definidos, muita forma. Então, mas a questão, na minha opinião, é que ele vem Mas não é no form, é free form. Pô. Pois é. Mas Então, existe uma percepção de que, tipo assim, isso é um tipo de jogo que não tem sistema. Não, então, é que eu acho que o mas ponto... a gente falou disso aqui. Entendeu? O freeform europeu é isso, assim. Vai escrever a história dos personagens, entregar e-mails. Se vira aí, vai andando, é livre, entendeu? Então, mas por É exemplo, freestyle, é livre. Se vira. quando você pega... Agora, o americano, ele só pegou um termo. Na verdade, tem uma transição, assim. Tinha o freeform, aí os caras começaram a fazer o jeepform, que tinha semelhanças com o freeform, mas era um outro rolê. E a graça aí do jeep não é só que ele vai em qualquer lugar, mas que ele atravessa qualquer território, ele faz qualquer... você pra ir de Fusca, você tem que fazer assim. Eu vou de jeep, eu vou reto, foda-se. E eu acho Tinha essa história, eles criaram o jeepform. O que acontece nos Estados Unidos? Eles não podem usar o jeepform, porque não é tipo, isso é um estilo de jogo, não. Você tem uma comunidade de jogo que chama jeepform, e o jogo pra ser jeep, ele tem que ser de dentro dessa comunidade. Aí os caras começaram a identificar alguns jogos nos Estados Unidos que tinham a ver com essa relação dos jeeps, dos free e tal, e chamaram isso de American Freeform. Na Escandinávia, para ser mais preciso, porque na Europa continua sendo o mesmo freeform de antes, eles evoluíram a ideia do jeep, mas não chamaram isso de freeform. Eles estão chamando isso de black box, de chamber, de... chamber games, né? Play? Black Box, Chamber, Cenário, então eles estão dando outros nomes, mas por uma coisa que está dentro da tradição do Jeep. Enquanto os americanos, assim, porque parece que só tem buffer LARP nos Estados Unidos. Aí para gerar essa distinção e afirmar positivamente o LARP americano como um LARP também interessante, a Liz escreveu esse livro que é o American Freeform. E aí ela vai usar um termo que a Goshai leu esse livro, que você conhece a respeito, que ela chama de Structured Freeform. Que é tipo o jogo da Mojave, da Dinamarca. Que ele tá todo estruturado. O Circus é estruturado também. Eu acho que a grande questão do freeform é o seguinte, eu não sou mais aquele LARP de 4 horas, então eu não sou mais essa estrutura que muitos LARPs têm, eu vou fazer diferente. E aí ele vai trazer outro nome, entendeu? Mas traz essa noção de que ele não tem forma, assim, eles têm muita forma. É mais uma consideração de linguajar, assim, de termo utilizado. Outra coisa que eu achei engraçada, toda vez que você fala a palavra narrativa, você fala contar uma narrativa. Sim. Você sempre presume que a narrativa é alguém que está contando. E quando a gente fala em narrativa, não necessariamente é isso. A narrativa é o cara que está construindo dentro da cabeça dele o personagem que ele está criando. É que eu tô dando pra ele na cabeça dele. Mas, e o freeform tem a ver também com, tipo, Mind's Eye Theater, entendeu? Tipo, a gente vai jogar esse lá com que sistema? Ele não tem sistema não, ele é livre. E vem um pouco daí, não é que ele não Só tem... porque ele não está usando mais o livro, né? Assim. Ou outro parecido, então essa ideia do free, a gente, é sem regras, né? Sem forma. Não, ela é livre. Não é que não tem, ela é livre. Então, galera, obrigado. Se vocês quiserem conversar mais, a gente conversa.